Uma jovem linda, com cabelos castanhos e lindos olhos verdes, nascida em Campina Grande, Lohane tinha 21 anos quando o pior aconteceu. Hoje nós vamos falar de Lohane Damares da Silva, essa linda jovem que nasceu em Campina Grande, no estado da Paraíba, no dia 21 de maio de 2001. Ela era filha de Luiz Carlos e Nique da Silva, e ela também tinha 2 irmãos mais novos. Quando Lohane entrou na adolescência, ela percebeu que algo não estava nada bem na casa dela. Aos 14 anos, ela presenciou uma discussão entre os pais dela e essa discussão acabou na separação deles. Nessa discussão, a Lohane ficou muito chateada com o pai dela. Ele avançou em cima das crianças e também falou coisas muito desagradáveis para a mãe da Lohane, coisas que a Lohane não conseguia esquecer. Com a separação, o Luiz Carlos saiu de casa e foi morar em outra cidade. Ele foi morar em uma cidade chamada Santa Maria, que fica na Paraíba mesmo, e a Nique ficou em Campina Grande com as crianças. Mas acontece que o tempo foi passando e a Nique, a mãe da Lohane, ficou desempregada e ela não tinha condições de criar os 3 filhos. E como a gente sabe, a vida de uma mãe solteira não é nada fácil. Foi então que a Nique decidiu conversar com o ex-esposo, o Luiz Carlos, e eles resolveram retomar o relacionamento e criar os filhos juntos. E aí ficou decidido que a Nique e os filhos iriam para Santa Maria morar com o Luiz Carlos e eles seriam uma família novamente. Mas a Lohane não tinha esquecido o que ouviu naquele dia da discussão e se recusava a ir morar com o pai. Contrariada, a Nique tomou uma decisão muito difícil. Ela deixou a Lohane na casa de uma amiga que considerava uma irmã. A Nique acreditava que nada de ruim poderia acontecer, certo? Errado. Lá, Lohane começou a ser escravizada. Era obrigada a trabalhar e entregar todo o dinheiro que ganhava. E quando a Nique mandava dinheiro para as despesas da filha, a garota ficava com muito menos do que a metade. E como Lohane acreditava que estava ali morando de favor, ela não tomava nenhuma atitude. Lohane sempre foi uma jovem trabalhadora e muito sonhadora. Ela sonhava em comprar um apartamento, um carro e dar uma vida confortável para a mãe e os irmãos. No tempo livre, ela amava sair com seus amigos para se divertir. E mesmo não morando mais com a mãe, ela sempre se preocupava em dar satisfações. Ela sempre ligava para avisar onde estava, com quem estava e se já tinha chegado em casa. E logo as coisas ficaram bem ruins. Morando com uma amiga da mãe, sendo humilhada aos 16 anos, a Lohane acabou conhecendo um homem chamado Kennedy Ramon. Na época, o Kennedy estava com 29 anos. Como a situação onde ela estava não era nada boa, depois de alguns meses de namoro, a Lohane resolveu morar com o namorado. Logo no começo, na casa do Kennedy, a relação da Lohane com a família dele era como um mundo repleto de flores. Mas com o tempo, eles começaram a menosprezar a garota, que não aguentou e foi morar com os pais. Alguns meses se passaram, a Lohane estava morando com os pais até que um belo dia o Kennedy aparece na porta da casa dela com a mãe dele, a irmã e o cunhado. Após muita conversa, a Lohane e o Kennedy decidem ficar juntos novamente. Então ela pega suas coisas e volta para a casa dele. Mas não demorou muito e a Lohane acabou voltando para a casa dos pais. Ela disse que estava sendo muito humilhada na casa dos pais do namorado. A Lohane chegou chorando na casa dos pais porque, além de ser humilhada pela família do namorado, ela também estava vivendo um relacionamento abusivo. A Lohane então decide colocar um ponto final na sua relação e as coisas dão certo para ela. Ela aluga um apartamento, as coisas começam a fluir, ela começa a trabalhar como modelo e trabalha muito, trabalha tanto que só consegue ver a família nos finais de semana. E em uma dessas visitas da Lohane à casa dos pais aconteceu algo inusitado. Às 23 horas da noite, o Kennedy apareceu na porta dos pais da Lohane pedindo para falar com a Lohane. Ele estava chorando e muito alterado. A Lohane e os pais dela mandavam o Kennedy ir embora, mas ele ficou por 4 horas rondando a casa e disse que se a Lohane não saísse de lá com ele, ele tiraria a própria vida.
Nesse momento, a Lohane ficou muito nervosa, ela estava desesperada, não sabia o que fazer e ela virou para a mãe dela e disse que não queria carregar essa culpa. E aí, a Lohane volta pro apartamento com o Kennedy. Bom, o tempo passou e as coisas estavam aparentemente bem para o casal. Nesse período, o Kennedy pede Lohane em casamento e ela, muito feliz, aceita sem pensar duas vezes e, empolgada, envia fotos do anel para a mãe. Durante uma visita à casa dos pais, a Nick percebe que Lohane está bem estranha. Ela parece confusa, triste, ela parece querer contar alguma coisa para a mãe, mas não consegue. A Nick também percebe que Lohane está engordando, que não se cuida mais como antes. Ela estava com uma aparência triste e abatida. Depois de uns dias, a Lohane finalmente decide contar para a mãe o que estava acontecendo. Ela disse que o Kennedy estava sendo agressivo com ela e disse que daria um jeito de sair do apartamento quando ele estivesse no trabalho. Ela tinha medo dele. Lohane então decide, de última hora, passar um tempo com uma amiga em Goiânia. A Nick foi levá-la no aeroporto e essa, infelizmente, foi a última vez que ela viu a filha com vida. Com o pouco tempo que passou em Goiânia, a Lohane já era outra pessoa. Estava mais alegre, tinha voltado o seu peso habitual e ela estava com um olhar contente. Em uma quinta-feira, ela ligou para a mãe dela avisando que estava com saudade e que iria ver a família no sábado. Ela avisou a mãe que tinha conseguido um voo com conexão em Brasília e de lá ela iria para João Pessoa. Ela disse que chegaria por volta de meia-noite. Mas aí a Nick recebeu uma mensagem da filha, 00:20, avisando que estava muito cansada e que iria dormir na casa de um amigo. Mas a Lohane sempre mandava áudio ou ligava. Aquela mensagem era muito estranha. No domingo, a Nick tentou contato com a filha diversas vezes, mas a ligação caía direto na caixa postal. A Nick então ligou para uma amiga da Lohane. Essa amiga disse que esteve falando com ela até 1h da madrugada, mas depois não se falaram mais. Muito preocupada, a Nick vai até a delegacia na segunda-feira e presta uma queixa de desaparecimento. Então, logo a polícia começou uma busca pela Lohane e também fizeram uma campanha de busca nas redes sociais. Enquanto isso acontecia, a mãe do Kennedy mandou uma mensagem para Nick dizendo que estava orando e que a Lohane ia aparecer. Mas a mãe do Kennedy sabia exatamente o que tinha acontecido. Acontece que naquele dia, o Kennedy foi buscar a Lohane no aeroporto. De lá, ele disse que a levaria para uma festa na casa de um amigo, mas isso não aconteceu. Eles tiveram uma discussão e, na madrugada de domingo, do dia 13 de dezembro de 2020, a Lohane foi estrangulada até a morte. O corpo da Lohane foi jogado embaixo da ponte do Rio Paraíba, às margens da BR-230, que fica a cerca de 50 quilômetros de João Pessoa, e o corpo dela só foi encontrado uma semana depois. Depois de cometer o crime, o Kennedy pegou R$8.000 que a Lohane havia guardado e um uísque que ela tinha comprado para presentear o pai, e ele fugiu para Eunápolis, no estado da Bahia. Mas aí ele foi encontrado, preso e transferido para o estado da Paraíba. Enquanto o Kennedy possuía 2 advogados para cuidar do caso, a família de Lohane se atualizava por meio das redes sociais. No seu depoimento para a polícia, o Kennedy disse que tinha tirado a vida da Lohane para se defender. Ele disse que durante a discussão ela avançou para cima dele, mas as marcas de arranhões no seu corpo mostravam o contrário, eram marcas de tentativa de defesa da vítima. O Kennedy Ramon foi a júri popular em 2023 e foi sentenciado a 25 anos e 6 meses de prisão pelo crime de feminicídio. A família de Lohane ficou completamente destruída. Nunca nada vai ser como antes. Amigos e familiares, todos sentem a sua falta.